O melhor do mundo. Curta, comente, compartilhe. Nefertiti, 1370 a 1330 a.C. Foi uma rainha da 18ª dinastia do Antigo Egito, esposa principal do faraó Amenófis IV, mais conhecido como Akenaton. Nefertiti e o seu esposo tornaram-se conhecidos pela Revolução Religiosa, na qual adoravam apenas um deus, Aton, ou o disco solar. Akenaton e Nefertiti foram responsáveis por criarem uma nova religião que alterou as formas de religião dentro do Egito. Com o seu esposo, reinou naquele que foi o período mais próspero na história do Antigo Egito. Alguns historiadores acreditam que Nefertiti reinou durante uns tempos como Neferatém, depois da morte do seu marido e antes da sucessão de Tutancâmon. Tal identificação é ainda hoje objeto de debate. Nefertiti teve muitos títulos, incluindo princesa hereditária, grande de louvores, senhora das graças, doce do amor, senhora das duas terras, esposa do grande rei, grande esposa do rei, senhora de todas as mulheres e senhora do Alto e do Baixo Egito. Tornou-se famosa pelo seu busto, agora no Neues Museum em Berlim. É um dos objetos mais copiados da arte do Antigo Egito. É atribuído ao escultor Thutmose e foi encontrado na sua oficina. O busto é notável para exemplificar a compreensão dos antigos egípcios tinham a respeito das proporções faciais realistas. Raízes familiares. As origens familiares de Nefertiti são pouco claras. O seu nome significa a mais bela chegou, o que levou muitos investigadores a considerarem que Nefertiti teria uma origem estrangeira, tendo sido identificada por alguns autores como Tadukpa, uma princesa do reino de Mitanni, império que existiu no que é hoje a região oriental da Turquia, filha do rei Tuserrata. Sabe-se que durante o reinado de Amenófis III chegaram ao Egito cerca de 300 mulheres de Mitanni para integrar o harém do rei, num gesto de amizade daquele império para com o Egito. Nefertiti pode ter sido uma dessas mulheres que adotou um nome egípcio e os costumes do país. Contudo, nos últimos tempos, tem vingado a hipótese de Nefertiti ser egípcia, filha de Ai, alto funcionário egípcio responsável pelo corpo de carros de guerra, que chegaria a ser faraó após a morte de Tutancâmon. Ai era irmão da rainha Tié, esposa principal do rei Amenhotep III.
o pai de Akhenaton. Esta hipótese faria do marido de Nefertiti o seu primo. Sabe-se que a família de Ai era oriunda de Akhmin e que este tinha tido uma esposa que faleceu, provavelmente a mãe de Nefertiti, durante o parto, tendo casado com a dama Tié. De igual forma, o nome Nefertiti, embora não fosse comum no Egito, tinha uma alusão teológica relacionada com a deusa Hathor, sendo aplicado à esposa real durante a celebração da festa sede do rei, uma festa celebrada quando este completava 30 anos de reinado. Casamento com Amenófis. Não se sabe que idade teria Nefertiti quando casou com Amenófis, o futuro Akhenaton. A idade média de casamento para as mulheres no Antigo Egito eram os 13 anos e para os homens os 18. É provável que tenha casado com Amenhotep pouco tempo antes deste se tornar rei. O seu marido não estava destinado a ser rei. Devido à morte do herdeiro, o filho mais velho de Amenófis III, Tutmosis Amenófis, ocupou o lugar destinado ao irmão. Alguns autores defendem uma corregência entre Amenófis III e Amenófis IV, mas a questão está longe de ser pacífica no meio egitológico. A prática das corregência era uma forma do rei preparar uma sucessão sem problemas, associando um filho ao poder alguns anos antes de sua morte. Nos primeiros anos do reinado de Amenhotep, começaram a preparar-se as mudanças religiosas, que culminaram na doutrina de atonismo. Obrigado por assistir ao vídeo.